Bom, estamos de volta e estamos ao vivo, né, aqui no nosso espaço ainda um pouco improvisado, né, do estúdio aqui da nossa pesca, aqui em Luiz Alves. E eu estou tendo o prazer aqui de receber pesquisadores que estão aí imbuídos de uma missão, né, de buscar mais informações sobre o nosso Rio Araguaia. Quando eu digo nosso, eu já falo com uma certa propriedade, porque eu já estou há 5 anos aqui no estado de Goiás, né, e já tenho essa tranquilidade de falar que já é a minha casa, né, o lugar que a gente escolheu para ficar aqui. Por isso é que a gente está buscando ajudar da melhor e das mais diversas formas possíveis para a gente poder ter o nosso Araguaia vivo, né? E aproveitando o gancho aí, eu vou agora aceitar aqui os convites do pessoal que está aqui comigo para entrar na live aí com a gente. Agora nós vamos saber um pouquinho mais, né, para o que vocês estão fazendo por aí, quais são, né, os objetivos, mas começam se apresentando e depois falando de quem está por trás, quais são as instituições, quem está ligando financeiro, e se nós, pessoas comuns, podemos ajudar de alguma forma, além da nossa forma de fazer a nossa parte, cuidando do meio ambiente, mas se existe alguma outra forma também de estar mais se dando. Legal. Obrigado, Manel. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. É muito importante para a gente ter esse canal de comunicação, né? Então, eu agradeço e saúdo aí os que estão participando. Bom, esse é um projeto, o Programa Araguaia Viva, um projeto muito grande, né, que envolve diferentes áreas, ele é não disciplinar. Ele tem previsão de durar 3 anos, e se o nosso financiador concordar, mais 5 anos. Bom, esse é um projeto executado pela organização TWLA. A TWLA é um acrônimo em inglês, significa em português Aliança Tropical de Pesquisa da Água. Essa é uma organização que reúne pesquisadores de diferentes instituições, né? Quem financia esse projeto dentro por meio da TWLA é a FAPED, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Então essa é a organização, é a entidade estadual na pesquisa científica no nosso estado. É uma entidade do governo do estado. Do governo do estado. E a TWLA tinha um projeto menor, iniciado pelo Itaú. A FAPEG se interessou em fazer isso para Goiás, mas de uma forma mais ampla, mais intensa. A TWLA topou o desafio, alguns projetos, financiaram pela FAPEG, e reúne pesquisadores de diferentes instituições. Então nós temos no Araguaia pesquisadores da Universidade Estadual de Goiás, que é a instituição de onde eu venho, eu sou professor da UEG. Temos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, da Universidade de Brasília, UNB, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diferentes instituições, da Federal do Mato Grosso. Temos também, contamos com pesquisadores de fora do Brasil, por exemplo, a atividade que eu coordeno, a atividade de turismo e pesca. Nós temos a colaboração com a pesquisadora portuguesa, a Cláudia, inclusive eu vou chamar ela para dar um. Chega pra cá, então. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Cláudio já não tem problema da língua, mas você já esteja bem tranquilo e bem habituada, né? Aprender mais fácil, né? Você aprendendo todos os dias, sir. Bom, se apresenta pra gente, dá uma luzinha pro pessoal e fala um pouquinho aí sobre seu papel dentro do projeto. Assim. Boa tarde a todos que assistem. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre importante nós estarmos em diálogo com a sociedade civil. E a gente sabe que as redes sociais estão aí para isso também, né? Sendo um conhecimento apurado, é sempre importante a gente divulgar e democratizar o acesso ao conhecimento da ciência. Eu sou Bárbara Martins, sou portuguesa, sou engenheira agronômica por formação e já há alguns anos estou trabalhando com as interações entre as pessoas e a fauna silvestre. Embora o foco tenha sido mamíferos grande forte, nomeadamente onça pintada e onça parda em um outro bioma da Caatinga, agora tive essa oportunidade de aceitar esse convite do Global estar aqui conosco, o professor Fabrício, e esse programa enorme que tem assim, múltiplas linhas de pesquisa e que uma vez que se gera conhecimento de ciência, podem fazer recomendações muito importantes para cada um dos municípios e para
bacia do Paraguai. Então, para mim, como estrangeira, é incrível, porque eu já sabia que o brasileiro é gigante, vivência aí, e agora chego aqui e me deparo com uma realidade fascinante. Então, esta proximidade com o Rio, a vivência no Rio, as histórias que a gente escuta das pessoas, tudo isso é uma riqueza social e cultural e ecológica. De outra forma, eu tenho a oportunidade de ter, né? A minha privilégio também. E bom, Maravilha. Vamos abrir isso para cá. Muito obrigado por essa participação, verdade? Você já se apresentar aí, vou falar um pouquinho mais sobre o Manuel e o projeto, e depois eu vou começar a fazer aí algumas perguntas para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre algumas coisas. Manuel, obrigado pelo convite, obrigado aí seu bem nessa oportunidade. A gente está trazendo um pouco sobre o projeto. Bom, meu nome é Douglas Santos, sou formado em turismo, tenho mestrado e doutorado na biodiversidade animal e tenho dedicado a minha pesquisa ao uso recreacional da fauna, né? A região turística de nível selvagem. E dentro dessa área de selvagem está o turismo de pesca esportiva, que é uma atividade fortíssima ao longo do Paraguai. Eu tive essa oportunidade de ser convidado pelo professor Fabrício para ser o vice-coordenador da atividade 9 do programa, duas atividades. Eu tenho várias atividades, a gente tem essa atividade, que é a atividade de pesca, turismo e pesca, né? Então a gente vai, dentro dessa atividade, trabalhar sobre isso, assim, né? De entender como é o que no Paraguai. O Paraguai é que tem aí mais de 2.100 quilômetros de extensão, certamente. Não dá para você dizer que turismo é igual ao dos 2.100 quilômetros. Então tem várias diferenças aí e a gente vai estar tentando conhecer isso aí. Então a gente vai tentar entender como que é essa dimensão de turismo. Também muda ao longo do Rio, né? Certamente a característica do turista de abandonar é uma e Bandeirantes é outra, de Wisaus, quando a gente vai tentar captar e entender melhor sobre isso e paralelo a isso, como é a pesca ao longo do Rio agora, né? Sobre a pesca, acho que o professor Fabrício vai falar, vai detalhar melhor sobre como vai ser a nossa abordagem para entender a pesca aí, não ter esportivo, para Bom, eu já vou direto para algumas fermentas agora. Lá dentro vai entender aí desse no geral. Saber desse grande desafio que vocês têm aí. Realmente é uma extensão muito grande. Ninguém podia ainda vai estudar para se pesquisar. É muita gente para conversar. Né? E realmente a gente, além de ter essa grande diversidade, nós temos a questão de ter vários estados e a gente tem a diferença das legislações. Eu imagino que isso para vocês aí, assim como os pescadores, deve ser um grande problema. Eles a peça esportiva, né? O pescador tem bastante de regras, né? Que tem que seguir, né? Bem na medida, fez se pode pescar ou não. A gente teve uma grande mudança na pesca esportiva em Goiás, no Porta Zero, mais de 10 anos atrás. Agora o Mato Grosso, no outro lado do Rio, no Porta Zero recente. Então eles estão assimilando isso lá, né? Isso foi muito importante no estado de Goiás, né? O organizinho drasticamente pela pesca migratória. Do ponto de vista da nossa atividade, do nosso projeto Paraguai Vivo, é um projeto muito grande, em termos de tempo, de pessoas envolvidas, mas por ser financiado pela Fundação do Goiás, eles se concentram, as suas atividades se concentram no estado do Goiás. Né? Embora a gente também avance, por exemplo, nós tivemos, dando início ao projeto, uma grande expedição percorreu o Médio de Araguaia, né? Foi além de Goiás, do Mato Grosso, foi até Pará. Um projeto que envolve pesquisadores de várias instituições, é um projeto de pesquisa, mas nós queremos, com esse projeto, ampliar a aproximação da universidade na sociedade. Então, muitas vezes a universidade está tão distante da universidade, e a gente quer estar mais próximo. Então, essa é uma grande preocupação. Produzir o conhecimento sobre o Rio Araguaia, mas gerar o conhecimento seja aplicado à realidade local.
Então, o que nós queremos é saber as demandas do turismo, por exemplo. Gerar informações que possam ajudar a cadeia do turismo a aperfeiçoar suas práticas, atingir públicos que não atingem. Na pesca, a gente quer levantar informações que possam ajudar o manejo sustentável dos peixes, já que é uma atividade que depende de peixe no rio, também queremos isso. As pautas que nós queremos gerar conhecimento, são as pautas que beneficiam diretamente a pesca esportiva, né, e a manutenção do rio com qualidade e rentabilidade. Bom, beleza. Vamos dar continuidade aqui. A gente tem aí esses inúmeros desafios, como a gente estava falando, e em relação também à questão da qualidade da água, né? A gente viu aí um problema recente agora, que aconteceu, acho que no Rio Vermelho, né? E alguns peixes, né, que morreram e tal. E o que acontece? Aí eu vou falar de uma preocupação minha, e essa preocupação até como presidente do Fórum Regional de Turismo. Por quê? Dependendo da forma que a informação é apresentada, o impacto que isso gera para o turismo aqui na região, ele é gigantesco. Nós tivemos um problema, não sei se vocês acompanharam, acho que foi em 2021, se não me engano, que o rio subiu bastante, acessou várias lagoas e a gente teve um volume muito grande de piranhas que vieram para o rio, né? Então, realmente foi um ano que a dificuldade para pescar foi maior, mas apareceu na mídia de uma forma mais complicada ainda, porque o pessoal fez um filminho assim ali na ponte, jogando um saco de papel e falando assim, olha, se você vir aqui para Luiz Alves, pelo menos piranha é certeza que você pega. Então ficou a duplicidade, né, da palavra, e a questão também não está infestada de piranha. Você pôr o pé na água, vai voltar só o osso. E na verdade, o que aconteceu naquela situação é que era tipo uma ceva. Era um local ali onde o pessoal jogava os restos de comida, o pessoal que estava trabalhando na obra da ponte, né? Mas o impacto negativo que isso gerou foi gigantesco, e eu posso, assim, sem ter números oficiais, mas por pesquisa, né, vamos dizer assim, de dados primários aqui, diretamente com os pescadores, com os donos de pousada, pelo menos uns 20 a 25% de pescadores a menos na temporada por conta desse vídeo, né? Então, hoje está tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar com propriedade, com quem sabe, com quem entende, com quem está estudando sobre todos esses aspectos, realmente é muito válido. E aí eu quero perguntar para você sobre essa questão de Aruanã. A gente consegue já ter assim alguma resposta para esse problema? O que exatamente aconteceu por lá? Bacana, Manel. Bom, de fato, hoje a informação ela está aí na palma da mão. Qualquer pessoa faz um vídeo, né? E as pessoas muitas vezes podem interpretar isso errado. A gente tem que ser muito responsável com a informação. Bom, nós somos pesquisadores, né? E a gente tem que lidar com as questões de forma muito pragmática, né? Entender com muita responsabilidade. Nós estávamos em Aruanã, desenvolvendo as atividades do projeto, quando a gente se surpreendeu com os peixes boiando no rio, né? E foi muito bacana ver os guias, os pescadores, entrando em contato, procurando ajuda. Então, são as pessoas que estão no rio, são sentinelas do rio, fundamentais. Nós recebemos essa informação, já mobilizamos o projeto. Não estávamos preparados para isso, mas por estarmos lá fazendo outra atividade, mobilizamos uma equipe para tentar ajudar e entender o que estava acontecendo. Nós tínhamos encerrado uma expedição ao longo do rio uma semana antes, né? Então nós tínhamos informações do Rio Vermelho de uma semana antes. Isso foi muito importante, né? Então viemos com uma equipe de Brasília trazendo sonda, um equipamento que mede as características da água, e já fomos, no dia seguinte, navegamos ao longo do Rio Vermelho. Navegamos por 100 quilômetros, coletando amostras de água nas lagoas, no canal principal. Bom, o que nós detectamos? Um nível de oxigênio muito baixo no Rio Vermelho. A partir do Lago dos Tigres, ele começa a cair, que é em Britânia, começa a cair o oxigênio, ele chega a um nível muito baixo. Um oxigênio dissolvido abaixo de 2 miligramas por litro é muito baixo. E ele estava nesses níveis a partir ali de Britânia, Lago dos Tigres.
ele chegou a 0,7 em alguns lagos, especialmente alguns lagos que tinham resíduos vindos de agropecuária, de confinamento, o nível de água estava oxigênio muito baixo. Outros lagos, em outras condições, também. Bom, o que explica o oxigênio baixo? Pode ser muita coisa. Pode ser a poluição orgânica que está chegando de um local, mas também pode ser o acúmulo de matéria orgânica da bacia. O Rio Vermelho, a gente teve algumas enchentes em algumas cidades, né? A enxurrada pode ter carregado esgoto para dentro do Rio Vermelho. Essa carga de matéria orgânica, quando cai no rio, ela é oxidada, então consome oxigênio. E a temperatura alta que estava naqueles dias também favorece a eliminação do oxigênio por ar. Então a gente teve provavelmente uma queda de oxigênio por essa grande carga de matéria orgânica do rio. Essa é a única explicação? Não sabemos. A gente ainda precisa analisar a água com relação a agrotóxicos. Pode ser que tenha ao mesmo tempo acontecido queda de agrotóxico e a gente tenha tido uma tempestade perfeita. Então isso a gente vai saber com a análise do material que nós coletamos. Então, no momento que a gente tem a dizer que o oxigênio estava crítico, muitas espécies não toleram aquele nível de oxigênio, a maioria não tolera, poderia explicar a mortalidade. Mas o que fica a pulga atrás da orelha é que algumas espécies muito tolerantes a baixo oxigênio também morreram, o que nos desperta para a ideia de que talvez possa também ter poluição da água. A gente tinha peixes mortos a partir de um ponto específico, né? Então a gente precisa analisar a água desses pontos para ter certeza. Mas a gente vai analisar, né, para divulgar uma informação com responsabilidade, né? Isso que é importante, né? Porque normalmente, e às vezes até assim, quem é um pouco mais apaixonado pelo rio, a gente é, mas de forma consciente, equilibrada, né? E a gente não sai falando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Por isso da importância de vocês aqui hoje. Mas a gente percebe que o pessoal às vezes coloca alguns vídeos lá e já, né, soltando os cachorros, não, isso é aquilo, já aconteceu isso uma vez, e assim, assado. E dá para a gente perceber aí que realmente pode ser uma série de fatores, né? Tem todo um conjunto aí de fatores que podem acontecer, às vezes isoladamente, um ponto ou outro, mas às vezes pode acontecer o que você falou, de você ter ali a combinação desses fatores em uma certa proximidade. Eu estava falando com o pessoal sobre isso, em relação... A gente tem lá em Britânia essa situação que a gente tem um lago, né, dentro da cidade, que é o Lago dos Tigres, que acho que, se não me engano, é o maior lago, né, natural da América Latina, alguma coisa assim. Então, é uma atração turística. Britânia faz parte, né, da nossa região turística, que é a região turística do Vale do Araguaia. Então, você tem toda essa situação dessa área urbana e o que você falou. Então, se você tem esse acúmulo de matéria orgânica que vai para dentro do lago, depois do lago vai para o rio, etc. Então, a gente tem essas situações aí que acabam sendo agravadas. E o que chama atenção é que a semana antes da mortandade, com aquelas amostras da expedição que foi realizada pelo Araguaia Vivo, os níveis de oxigênio já estavam baixos. Então, será que aquela mortandade foi simplesmente pelo oxigênio? Ou ele já estava no nível crítico, os peixes já estavam debilitados e tivemos um outro fenômeno, né? Se não me engano, também choveu um pouco, né? E muito forte. Calor. Choveu forte e depois fez muito calor. Estava fazendo calor, choveu forte e depois calor. Teve enchente em Goiás, então pode ser que muitos esgotos tenham vindo, né? E a ET de Britânia, a gente não sabe como é que... Porque a gente identificou peixes mortos depois da ET. Só chamar a atenção que assim, a qualidade do Lago dos Tigres não estava com oxigênio baixo lá naquele ponto. No canal, depois, a Jusante, mais perto da foz com o Rio Vermelho. Legal. Depois eu vou estar encaminhando o link aqui desse vídeo para o pessoal lá de Britânia, né? Para o secretário de turismo lá e o pessoal para estar acompanhando essas informações e também estar dando, né, direcionamento para o pessoal por lá. Bom, como estamos aqui com o nosso horário, estamos tranquilos ainda, temos tempo. Alguma coisa a acrescentar dentro desse aspecto aí também? Algum outro assunto para estar colocando para a gente? Bom, essa parte aí dos peixes aí, o professor Fabrício já ponderou e concluiu. Eu queria falar alguma coisa em relação mais específica ao turismo. Assim, deixar bem claro que o cerne do programa, né, o objetivo macro do programa é a conservação do Araguaia, né, e por isso várias frentes. Então o turismo foi incluído num programa de conservação justamente porque nós reconhecemos
esquecemos que o turismo é uma ferramenta para a conservação do Rio Araguaia. É uma ferramenta importante, uma das ferramentas, né, para esse processo de conservação. Ele gera um impacto do Rio Araguaia, sim. E impacto positivo, né? Vamos dizer impacto assim. Muito positivo. Assim. De que forma, né? Se a gente pegar os exemplos da cidade do Araguaia, por exemplo, a regeneração de emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico local, isso tira a pressão do meio ambiente. Por exemplo, quantos pescadores que a gente conhece de história, você deve conhecer vários, que antes eram pescadores que até praticavam pesca predatória, hoje largaram isso e são guias de turismo e hoje são protetores das espécies que, hora ou outra, eles pescavam comercialmente, né? Assim, então, hoje a gente vê que o turismo é uma ferramenta para a conservação do Rio Araguaia, a gente reconhece isso, então por isso a gente vê a importância do turismo para a conservação do Rio Araguaia. Então, nesse momento, né, a gente hoje reconhece alguns problemas também dentro do próprio turismo, nesse processo de conservação, algumas limitações, vamos colocar assim, não como problema. Por exemplo, hoje a gente sabe que existe uma sazonalidade muito grande do turismo do Araguaia. A maioria das pousadas do Vale do Araguaia fecham de novembro até fevereiro e às vezes até março, né? Elas estão fechadas nesse período, então eles têm uma quebra de receita nessa sazonalidade. Eles têm uma dificuldade de se manterem nesse período. Os guias de pesca, igualmente, quantos guias de pesca ficam sem atuar ali de outubro até fevereiro ou março? Então eles ficam um tempo ali sem. Então, junto com tudo isso que a gente vem tentando entender, porque a gente dividiu o nosso processo em momentos diferentes, né? A gente está no primeiro momento, que é esse de conhecer o turista, mas o programa é longo e vários passos à frente a gente vai ter que seguir. Por exemplo, a gente vai entender quem é o turismo do Araguaia hoje, mas por que outros perfis não estão no Araguaia? O turismo que a gente vê no Pantanal, o turismo de observação de vida selvagem, o turismo de fotografia de natureza, que poderia estar complementando a nossa demanda aqui, que poderia estar aqui de outubro, novembro, quando os guias estão parados, né? As pousadas poderiam estar cheias de grupos de fotógrafos de natureza, que aqui poxa, é um dos corredores ecológicos mais biodiversos do mundo, o Araguaia, né? A gente faz conexão entre os dois principais biomas do Brasil, os dois maiores, né? Que é a Amazônia e o Cerrado, com uma biodiversidade incrível aqui, com a infinidade de lagos. Aqui mesmo em Luiz Alves, se eu pegar Luiz Alves como exemplo, a gente tem o PEA aqui, tem a parte irrigada aqui, que se você for lá, você tem inúmeras aves aquáticas que são aves de grande interesse fotográfico que a gente pode estar trabalhando. Então, além de conhecer o turismo, a gente tem aí um caminho gigantesco pela frente, que eu espero muito que a gente consiga, depois desses 3 anos, partir para os outros 5, para ter nossos 8 anos, para a gente ter tempo de trabalhar isso, de quem sabe daqui a 8 anos a gente olhar para o Araguaia com a demanda ampliada, com estrangeiros chegando, como a gente vê aí, quantidade de grupos de estrangeiros chegando no Pantanal, e nossos turistas aqui são, sei lá, 90% são nacionais, né? A gente não tem demanda internacional e a gente vai entender isso, por que essa demanda não está aqui, quais são nossas limitações. Então a gente quer isso, porque quanto mais emprego, desenvolvimento socioeconômico, o turismo fomentar, mais o turismo vai contribuir para a conservação, porque hoje o turismo de pesca esportiva contribui muito para a fauna aquática, mas e para a fauna das aves e a fauna dos mamíferos, né, nos lagos? Eu acho que isso tem um potencial ainda para expandir muito além do que a gente tem hoje. Bom, você tocou em um assunto que eu acho muito interessante e tenho falado muito sobre isso. E antes de falar algo, eu quero já deixar aqui, me colocar à disposição nesse sentido, com os contatos que a gente tem, né? Não são muitos, não tenho tanta influência assim, mas tem algumas instituições que a gente tem contato e que a gente pode estar buscando aí apoio para fomentar essa questão da continuidade do projeto, como você estava falando. Então, já me coloco à disposição. Maravilha, a gente agradece. Como presidente do Fórum Regional de Turismo, eu sei lá do meu presidente, que é o Ari. O Ari trabalhou no IBAMA, que é da Federação de Pesca Esportiva do Estado de Goiás, né? Então, ele tem todo o interesse também em buscar aí os meios para a gente conseguir esses apoios, né? E converso muito aqui com o Wellington também, do ICMBio, a gente já falou várias vezes sobre isso. Eu estou participando do plano de manejo do PEA, né? Estou no conselho do PEA também, participando lá desde o início, e foi algo que a gente discutiu bastante,
E em todas as reuniões fora que a gente tem aí, do Fórum Estadual de Turismo, do Fórum Regional, né, e outras situações, esse assunto sempre é recorrente. Por que que ainda não é explorado? A gente tem toda essa riqueza, igual você falou, e por que que isso ainda não é tão difundido, né? E uma boa notícia nesse sentido, fora essa questão aqui do PEA, é que todas essas questões foram colocadas, né, por nós aqui da região no plano estratégico de turismo do estado de Goiás, que vai ser lançado agora no próximo mês. A gente participou de algumas reuniões lá em Goiânia, todas as regiões turísticas, né, do estado de Goiás, e o lançamento desse plano vai ser agora em abril, né? Então, inclusive, depois eu vou estar vendo com o pessoal da Goiás Turismo, para ver se para encaminhar convite para vocês, de repente, se estiverem lá para Goiânia, para estar participando lá do lançamento lá com a gente, né? Então, o que acontece? Muitos dos empresários aqui de Luiz Alves já pensaram nisso lá no início, né? Quando vieram para cá, tentaram fazer algumas situações. Vou citar aqui o Heraldo, né, o Heraldo Pamplona, que é lá da Pousada Rei das Piraíbas. A gente conversou muito sobre isso quando eu vim para cá, que eu tive exatamente essa impressão que você falou. Como esse lugar lindo, maravilhoso, tem disso, tem daquilo, você vai para um lado, você vai para o outro, você vê isso, você vê aquilo, né? Eu tive em outros parques, né, justamente para fazer um estudo nesse sentido, e aí você vê que aqui em um dia, às vezes você vê o que você demora uma semana num outro parque para poder estar visualizando de animais, e eu também fiquei indignado com isso, né? Então, alguns empresários lá atrás já tentaram algumas ações, mas você precisa de toda uma cadeia, né, de toda uma situação, de toda uma questão de infraestrutura para você ter esse respaldo, né, por exemplo, para acessar o turismo internacional. Eu conversava há uns 3 anos atrás com o Fabrício, que é o presidente da Goiás Turismo, falávamos sobre isso também, e já tinha a intenção de fazermos aqui um evento para o birdwatching, né? Isso há uns 3 anos atrás. E aí depois, na sequência, a gente não conseguiu colocar isso em prática ainda, mas não tenho certeza absoluta que a hora que a gente conseguir organizar um pouquinho melhor, ter uma infraestrutura melhor para atender esses turistas, que a gente tem aí todo o apoio lá da Goiás Turismo para trazer um evento nesse sentido de birdwatching também. Bom, antes que você fale, então temos aí mais esse desafio na questão do turismo, né? Temos aí todo o desenvolvimento já da pesca esportiva que precisa ser alinhado, que precisa ser organizado. Já temos os torneios que estão dando muita visibilidade. Precisamos desse monitoramento, igual você falou, mas temos toda essa questão aí também, né, da observação, né, da natureza, que também é um desafio muito grande. Demais. E dentro do Araguaia Vivo, nós temos uma atividade dedicada ao desenvolvimento de novos roteiros, o que inclui especificamente a observação de aves. Então, nós temos um especialista em aves, um dos pesquisadores mais importantes de aves do estado de Goiás, ele está conosco, faz parte da equipe, e nós pretendemos desenvolver catálogo de aves do Araguaia, com fotos, para que facilite o observador que chega no Araguaia, quais espécies ele vai ver. A gente quer testar roteiros, fazer uma capacitação de guias, para ter, então, turismo de observação baseado nas comunidades locais, e testar esses roteiros, trazer observadores de aves do Brasil e de fora, para ver o que eles acham, para aprimorar. Então, entregar um produto testado para que, de repente, possa ser o início desse caminhar. Vocês já começaram, né? Então, estou vendo aqui grande sinergia, né, nessa conversa, e acho que tem um potencial fantástico para ser explorado. Bom, mais uma vez, me coloco à disposição. A gente já tem aí várias situações de contatos das propriedades rurais. Hoje mesmo estava conversando aqui com um parceiro, né, que ele foi para fazer uma ação com uma equipe de drone para ver qual é a situação. Hoje a gente tem aqui um ponto turístico chamado Lagoão, né, que essa época já estaria se acessando esse local, e por conta dessa seca a gente ainda não consegue acessar. Daqui a pouquinho eu vou perguntar alguma coisa relacionada a essa questão da seca para vocês também. E aí o que acontece? Aí foi até o ponto que se podia ir,
levantou o drone para ver como que está, né, no entorno do lagoão, e o que está acontecendo por lá, porque já são situações onde de carro já não dá para acessar, e nem, né, também com embarcação, né, e para ir a pé, de cavalo, também não. Então, a tecnologia aí foi primordial para poder estar tendo essas informações, né, e o que eles levantaram lá é que realmente o nível lá do lagoão também está baixando, né, e que a gente precisa aí de um pouco mais de chuva. Nessa questão da seca, o que vocês têm aí para me dizer? Temos boas notícias, historicamente falando, né, e o que temos previstos aí daqui para frente? Bom, esse... Não desanima o povo, não. Bom, o nível de água, né, ele no Rio Araguaia, ele oscila. Época de chuva está cheio, época de seca ele abaixa, né, como um rio pluvial de fluxo contínuo. Porém, as séries históricas têm mostrado que, na média, o nível de água tem diminuído. E a lâmina de água, que é a superfície de água, também. Tivemos a publicação de um artigo científico liderado pelo nosso vice-coordenador do Araguaia Vivo, professor Ludiero, da UNB, agora no mês de fevereiro, que analisou a série histórica de vazão do Rio Araguaia e correlacionou essa vazão com as mudanças no uso do solo, a conversão, a perda de vegetação nativa e com a ocorrência de irrigação, de pivôs de irrigação. E a correlação foi muito forte. Então, essa é uma evidência daquilo que as pessoas já falam. Quando eu vejo postagens nas redes sociais de que o nível de água do Araguaia está baixo esse ano, eu vou olhar os comentários, todo mundo fala, isso aí é o pessoal drenando água, isso é desmatamento. E é isso mesmo, esse estudo confirma essa percepção das pessoas. Sem floresta, a água da chuva não é absorvida, não abastece o aquífero e não abastece as nascentes que vão abastecer o Araguaia. Bom, além disso, com a retirada de água em excesso, o nível de água, as nascentes não aguentam, né? O rio não aguenta, a gente vai tendo redução. Então, embora exista essa relação, agora vem a nossa perspectiva otimista. O que a gente faz? Então, a gente precisa restaurar as áreas, proteger as APPs, manter as nascentes protegidas para manter o Araguaia vivo. Então, o rio é lindo, mas a gente não pode perder os olhos dos riachos, dos córregos, que são os que abastecem o rio Araguaia. Todos os excessos são prejudiciais, né? A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo, né? Vocês mesmo comentaram sobre o projeto de irrigação. E sempre que surgem essas situações, é igual você falou, né? A culpa cai exatamente, né, nesses aspectos aí. Ah, não, é porque está tirando água demais do rio, é por causa disso, isso, aquilo. A gente tem aqui, né, na frente o lago, de onde é retirado água, uma fase do projeto, e lá embaixo a gente tem outra fase que vocês devem conhecer, que tem lá o Lago do Brito. Geralmente, aí fica a minha pergunta, esses projetos que são feitos com base, né, nos estudos e através de governo estadual, governo federal, eles têm um limite do que eles podem e o que eles não podem fazer, dentro da minha concepção. Mas hoje a gente tem muita situação clandestina, né? A gente tem percebido isso, tem visto aí vários vídeos e o pessoal denunciando essas situações clandestinas, né? Muito bom, Manuel. É importante para dar oportunidade de esclarecer, né? A gente precisa comer, né? A gente precisa de agricultura, a gente precisa de pecuária, então a gente não quer ser responsável por dizer que essas coisas não são importantes. Fecha as torneiras, fecha as bombas, desliga tudo. A irrigação. Porque, né, E de fato, é bem isso que você disse. Existem as outorgas, as retiradas de água autorizadas, que dentro do limite do rio. Mas o que acontece, e aí é isso que a gente tem que combater, a fiscalização tem que combater, é o desvio irregular do rio. Existem, se a gente procurar na internet, a gente vê desvio irregular do Araguaia com milhares de metros cúbicos, né? Então, esse tipo de drenagem que é prejudicial, porque aí vai além do que os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle já estabeleceram como sendo normal, né? Então, o desvio irregular, o desmatamento ilegal, ele tem que ser combatido, né? E é ele que é o grande inimigo para essa redução da vazão do rio. E foge também da questão da função social, né? Porque um projeto de irrigação igual o de Luiz Alves, por exemplo, tem uma função social, né? A questão da manutenção aí da questão da alimentação, né? Da segurança alimentar, né? Que muito foi se falado sobre isso, por exemplo, na pandemia, né? O
que se faz, os outros países que nós temos aí, mundo afora, que não tem esse privilégio, né, de ter condições de criar esses mecanismos para ter essa segurança alimentar. Mas quando a gente vai para a situação onde o particular fala, opa, deixa eu puxar uma aguinha aqui do rio para mim produzir mais, para me pôr mais dinheiro no meu bolso, né? Aqui eu vou melhorar a minha produção e eu vou ser beneficiado. Está dando emprego? Está dando emprego. Está produzindo alimento também? Também está. Mas foge dessa função social de segurança alimentar, né, que é realmente aí um grande desafio, né? Manter essa equidade, né, de você, ao mesmo tempo que você está ferindo, está tirando ali parte da natureza, igual foi feito aqui, você está gerando benefício, né? Boa. Tem uma situação que é um processo mais macro, que também são as mudanças climáticas, né? O fenômeno El Niño é um fenômeno, uma anormalidade, que faz com que em alguns anos a gente tenha uma seca mais severa, né? A questão é que com as mudanças climáticas o El Niño fica mais frequente e a gente tem esses episódios acontecendo mais. Então, mudanças climáticas são problemas que a gente enfrenta em escala global, né? Não são de fácil resolução, e aí a gente tem que ter agendas para, nessa escala macro, para reduzir esse problema. Assim, os desafios são enormes, né? E a gente tem que ir atacando dentro das nossas possibilidades. O que a gente pode fazer numa escala local é proteger mata ciliar, né? Fiscalizar, né? Denunciar problemas, né? Como o pessoal lá de Aronã fez com os peixes morrendo, já foram para denúncia, né? Para averiguar, para evitar que isso aconteça. Então, isso é muito importante. Esse ano está sendo um ano atípico nessa questão climática, né? Estava vendo alguns boletins meteorológicos dizendo que março agora vai ser um mês que nós vamos ter um regime de chuvas diferente, com mais chuvas do que geralmente tem em março. Por um outro lado, do sudeste para baixo, a seca vai ser mais intensa, né? Então é justamente, né, esse aspecto aí do El Niño que virou Laninha e por aí vai. Só para complementar aquela questão que a gente estava falando do projeto aqui de irrigação, algo que nem todos têm, né, ciência, e eu por ter esse privilégio de ter participado do plano de manejo do PEA, eu não sabia. E aí a gente pegando as informações lá, eu soube da informação que quando é feito, ou não sei se foi específico nesse caso aqui, então vamos imaginar, a área é uma área de, sei lá, 10 mil hectares, não sei a área exata, mas vamos imaginar que seja isso. Da mesma forma que foi utilizado ali para o plantio, esses 10 mil hectares, por exemplo, foi se criado o parque justamente por isso. E aí, se a gente for pensar por esse aspecto, né, vocês que já andaram muito mais aí na beira do Araguaia do que eu, a gente pode dizer que a gente tem um privilégio, né, de ao mesmo tempo que a gente tem essa situação da segurança alimentar, igual estavam falando, de ter do lado toda uma área preservada e que não vai ser tocada, né, que está sendo organizada para trabalhar essa questão do turismo de observação. Tem todo aí um desenvolvimento previsto agora com o plano de manejo, e que se aqui tivesse sido desenvolvido sem esse controle, isso aqui com certeza ia ser tudo fazenda, ia ser tudo plantação, e nós só teríamos as áreas legais. E toda essa natureza que a gente vê aqui hoje, eu não tenho dúvida que nós não teríamos. Então, a gente tem que, eu particularmente, não sei se vocês concordam com essa minha visão, mas nós temos que agradecer de ter tido essa situação de ter o projeto de irrigação, né, aqui em Luiz Alves. Estou falando algo errado ou você compartilha dessa visão? E essa que você está dizendo é assim, uma conciliação do desenvolvimento com a conservação. Então, nós tínhamos uma visão antiquada de que era ou conservar ou desenvolver. Hoje, o que é moderno é desenvolver conservando, né? Fazer as duas coisas. Esse é um exemplo. Tem empreendimentos com responsabilidade, você tem as medidas compensatórias. Então, você tem uma intervenção, mas você compensa isso de outra forma. E é isso que a gente quer, né? A gente quer desenvolvimento, a gente quer energia elétrica, a gente quer comer, mas a gente também quer proteger, né? Então, essa é uma visão mais moderna e ótimo que seja assim. Ou seja, manter um equilíbrio, né? Ter um meio termo. Não, tem um professor meu que falava assim, quando a gente ia negociar alguma coisa, ele falava assim, não, Manuel, pelo amor de Deus, nem tão
alto como um urubu, mas também nem tão baixo como um tatu. Vamos no meio termo, né? Vamos pensar de uma forma aí mais equilibrada, né? Então, acho que isso aí exemplifica bem o que a gente vive, né, aqui na região. Bom, nós estamos aí dentro do nosso horário. Alguma coisa a mais para considerar dentro do nosso contexto aqui, dentro do seu contexto, para a gente já ir para os finalmente? Não, eu só queria deixar reforçado aí, contar com a sua audiência, seu alcance, para deixar claro que nós precisamos da parceria para o projeto executar, para o projeto ser bem sucedido, nós precisamos da parceria de todos os atores que estão envolvidos nessa cadeia do turismo no Vale do Araguaia, né? Isso aqui em Luiz Alves, em Aruanã, Bandeirantes. A gente precisa de pousadas parceiras, nós precisamos de hotéis, pousadas, os guias vão ser fundamentais nesse processo e a gente conta com pessoas que possam ser multiplicadoras dessa teia que a gente está tentando construir. Essa primeira visita nossa, o objetivo principal dela é construir essa teia de colaboração. Então, se você estiver disposto a nos ajudar, a sua audiência, né, e pulverizar isso em todas as cidades. A gente tratou isso com outras pessoas em outras cidades para tentar construir esse momento aí. Não, sem dúvida. Falo aqui em nome de todas as cidades do Vale do Araguaia, né? Como disse, eu sou presidente do Fórum Regional de Turismo, então a gente tem um contato aí com os representantes, né, dessas cidades, os secretários de turismo, né, e os presidentes dos conselhos municipais de turismo e lideranças também, né, nessas cidades ligadas ao turismo, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então a gente se coloca aí sem dúvida nenhuma à disposição. Qualquer lugar que vocês estiverem indo aí, que precisarem de um apoio, né, que a gente faça algum contato aí, eu me coloco à disposição. Pode nos procurar. Se suas considerações, e se você tem mais alguma coisa aí. Bom, eu queria agradecer esse espaço, então, para mais fácil, o nome do projeto é Programa Araguaia. Muito bem. Então, a gente vai trabalhar para isso. Nós somos a Seara do então, nosso crescimento para o público. A gente quer aproximar a universidade, então, é uma grande satisfação olharem para o Paraguai, para a gente mostrar para o mundo o Paraguai aqui e também contribuir. Acho que eu estava no seu microfone, né? Faça suas considerações novamente aí, porque joia. O áudio estava... Desculpa, o pessoal estava sem o áudio. Queria agradecer, então, a oportunidade de falar, né? E dizer que o nosso projeto ele é financiado por uma instituição pública, pela FAPEG. Então, a gente quer devolver toda essa confiança, esse investimento para o público, né? Produzindo conhecimento com qualidade e entregando produtos que sejam úteis, né? A gente quer entregar produtos para a Secretaria de Turismo, município, para as pousadas, informações que elas possam aprimorar suas atividades, a gente possa desenvolver ainda mais a pesca esportiva, para a gente possa conhecer a biodiversidade, melhorar, utilizar a biodiversidade no sentido positivo, como observação de aves, né? Observação da fauna. Então, agradeço demais a receptividade que estamos tendo e nos colocamos à disposição também para interação, né? Sigam o nosso programa, né? Então, eu estava dizendo que o nosso programa é Programa Araguaia Vivo 2030 e nós queremos que o Araguaia fique vivo além de 2030. Siga lá, Araguaia Vivo no Instagram, que a gente vai sempre postar as novidades, vocês podem acompanhando, tá? Muito obrigado. Bom, maravilha. Para mim foi um grande prazer estar recebendo vocês aqui. O assunto do Araguaia, né, estudar o Araguaia, entender o Araguaia em todos os seus aspectos, né, seja dentro da sua biodiversidade, dentro da água e no entorno, né, do Araguaia, é algo assim, como eu coloquei lá no nosso texto, né, de chamada, né, é um patrimônio nosso e qualquer alteração que a gente tem dentro dessa biodiversidade aqui impacta a vida de todo mundo, né?
falamos aqui sobre esses exemplos, né, do que aconteceu, das informações que às vezes vêm com ruído e que geram problemas para o nosso turismo, né? Eu queria abordar, antes da gente encerrar, queria abordar um outro assunto que a gente falou muito, né, nesses últimos 2 anos, e que eu tinha uma visão e agora eu já estou com uma visão um pouco diferente, né? Como pescador esportivo e como alguém que quer que o turismo se desenvolva, eu chegava e falava assim, não, solta um tambaqui. Teve até uma discussão do nosso secretário de turismo lá de Bandeirantes, né, que saiu para tudo quanto é lado aí, vídeo dele e tal. Mas, se a gente for ver, tecnicamente falando, se a gente for ver dentro do contexto científico, ele não fez nada de errado. E você tirar um peixe exótico do rio, você está fazendo a coisa certa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu sei que é um assunto delicado, gerou muita discussão. Eu tinha uma visão, mas eu já estou mudando de opinião. Tá legal. Bom, eu sou biólogo, né? E nós estudamos lá na biologia que uma das ameaças à biodiversidade é quando você introduz no ambiente uma espécie que não evoluiu naquele ambiente, né? Que é o caso do tambaqui. Ele não ocorria naturalmente. Quando uma espécie introduzida chega no ambiente, ela pode competir com as espécies nativas. E isso, muito provavelmente, pode estar acontecendo com a caranha do Araguaia. Então, eles têm hábitos muito semelhantes, eles têm formas muito parecidas, né? Então, essa já é uma preocupação. Como que o caranha vai se dar com o tambaqui? Além disso, uma espécie que é introduzida, ela pode comer outras. E o tambaqui é generalista. Ele come de tudo, ele come o que der para comer. Então, ele pode comer ovos, larvas de outros peixes, inclusive peixes apreciados pela pesca esportiva, né? O que a gente precisa agora? Uma vez que ele já está aí, ele é muito abundante, entender o que ele está fazendo e o impacto dele. Então, não dentro do Araguaia Vivo, mas eu, como pesquisador de peixes, nós estamos com um projeto para estudar o que ele está comendo e como está sendo a dinâmica reprodutiva. Então, a gente quer entender. Aí sim a gente vai poder falar, o impacto é grande, o impacto é pequeno, porque de fato o impacto acontece. Agora, qual é a extensão desse impacto, a gente não sabe, né? E como ele vai afetar outras espécies, aí é pesquisa, a gente precisa de informações. Hoje, dentro da legalidade, vamos dizer assim, dentro das legislações, né, seja do Estado ou ICMBio, ele é um peixe exótico, né? Sim, e cria uma oportunidade até para o pescador poder comer, levar o peixe, né? Eu adoro pescar. E o tambaqui é um peixe que é muito bom para pesca, né? Eu vou em pesqueiro, me divirto bastante com o tambaqui. O tambaqui está aqui. É ruim ter um peixe introduzido do ponto de vista ecológico. Uma vez que ele está aí, a gente aproveita para a pesca e a gente ainda pode comer, né? Levar o tambaqui, não há problema, porque ele não é dessa bacia. E dentro da legislação também nós temos aqui o transporte zero no estado de Goiás, exceto para algumas espécies, e o tambaqui é uma das espécies, né? Exato. Bom, dito isso, e aí trazido à luz esse outro assunto que é bem polêmico aí, né? Eu vou voltar aos meus agradecimentos, né? E falar do prazer que foi ter vocês aqui, justamente nesse sentido, para tocar nesses temas sensíveis, levantar todas essas situações e falar o que é o certo, o que é o errado com mais propriedade, para a gente não ter as informações, como dissemos aqui, né, informação com ruído, né, informações erradas e que geram muitos problemas, como já dissemos aqui. Então, obrigado por essa oportunidade, né, de trazer a luz do conhecimento aí para todas essas questões que nós discutimos aqui. E eu vim aqui com essa camisa, eu ia falar no início, mas deixei para o final, né, que creio que é um amigo que nós temos em comum, né, que é pelo menos você eu sei que conhece bastante, né, o Leandro, e que também já está de casa aqui já, a gente já vem para cá, a gente conversa bastante, e já deixar o convite aí para você, Leandro, da próxima vez você que vem para cá. Beleza? Sim, Leandro é um parceirão e ele, para falar de Araguaia, ele é um dos caras que mais tem propriedade para falar do Araguaia. Ele está com um projeto incrível no Araguaia que chama Corredor da Onça. E que isso tem um potencial para trazer, inclusive, o turismo de observação de vida selvagem. Pode se conectar com essa situação do que você está levantando. Com certeza. Tem todo o potencial para interligar, né? Então, eu acho que esse projeto dele aí é um projeto a longo prazo.
e que tem um monte de novidades que ele deve soltar aí em breve. Esse projeto, tenho certeza que logo, logo, muita gente vai estar com esse nome de Corredor da Onça na ponta da língua. Te agradeço, muito obrigado ao convite, te agradeço a oportunidade, agradeço muito também a quem teve aí a paciência, escutou a gente aí até o final, e espero, deixaria a gente fica à disposição aí, qualquer coisa que precisarem, maiores informações, esclarecimentos, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Manel. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até breve. É isso aí. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui e até uma próxima. Valeu!